Olá pessoal, tudo bem? Foi aprovado pela Câmara dos Deputados o projeto de lei 10.887 de 2018, que altera a lei de improbidade administrativa. Para quem não sabe, a lei de improbidade administrativa é um dos principais instrumentos de combate à corrupção no Brasil. E esse projeto de lei, a despeito de alguns avanços, ele traz inúmeros retrocessos que atropelam os avanços, né? Na nossa análise, esse projeto ele vai trazer bastante prejuízo para o combate à corrupção. Vou citar alguns problemas do projeto. É extinta a improbidade culposa, né? Eu até concordo que a improbidade culposa ela é de uma gravidade menor, mas existe a culpa grave e gravíssima, em algumas situações mereceriam a reprimenda e agora não haverá. Mais que isso, agora só se pune por improbidade dolosa, e não mais o dolo genérico que era admitido pelo STJ, mas sim o dolo específico, que, como nós sabemos, é de difícil prova, às vezes uma prova impossível de ser feita. Então vai aumentar bastante o leque da impunidade. Com relação à modalidade de improbidade administrativa, de violação a princípios, que antes tinha um rol aberto, alcançando uma quantidade bem maior de condutas, agora o legislador ele não só fechou o rol, mas limitou demasiadamente as condutas. Por exemplo, deixou de fora uma situação de assédio moral contra uma servidora, de uma tortura de um investigador contra o investigado, tentando forçar uma confissão indevida, uma perseguição política. O cidadão é eleito prefeito e passa a perseguir um servidor público que não o apoiava, um estupro praticado por um agente penitenciário contra uma detenta, várias situações que ofendem a moralidade e não serão sancionados pela improbidade administrativa. Com relação ao bloco das sanções, de um lado, o legislador endureceu a suspensão dos direitos políticos, aumentando o prazo, mas do outro, ele diminuiu a quantidade da multa civil. Além disso, na legislação atual, apenas as sanções de suspensão dos direitos políticos e perda da função pública, ela só se efetiva com o trânsito de julgado. Com esse novo projeto de lei aprovado, toda e qualquer sanção da improbidade administrativa só vai ter efetividade, só vai poder ser executada com o trânsito em julgado. Como se sabe, o processo dura anos, décadas, então a efetividade dele vai ficar bastante comprometida. O projeto interferiu, inclusive, na liberdade do juiz, na independência judicial. Obrigou o juiz a se vincular à tipificação definida na petição inicial. Mesmo que seja mais grave, o juiz não está mais livre para apreciar o fato e fazer a adequação típica. Agora ele é obrigado a seguir a adequação típica do Ministério Público. E essa adequação típica nem sempre é a mais correta. Pode ser que a adequação típica seja mais branda para o réu e o juiz entenda nesse caso concreto. O juiz também está obrigado a deferir toda e qualquer prova requerida tempestivamente pelo réu, ainda que a prova seja impertinente, irrelevante e procrastinatória, sob pena de nulidade. Inclusive, há uma total agressão à autonomia das instâncias. A instância da improbidade administrativa sempre teve a sua autonomia garantida. Com esse projeto de lei, uma instância cível pode interferir na instância cível também da improbidade administrativa, lembrando que a instância da improbidade administrativa ela tem estatura constitucional prevista na Constituição, então isso seria absolutamente ilógico uma instância que tem estatura constitucional permitir que seja interferida por uma instância civil sem estatura constitucional. Além disso, há também uma interferência generalizada da instância penal na instância da improbidade administrativa. Atualmente, no nosso ordenamento jurídico, só a instância penal ela só interfere nas demais instâncias quando está provado, de modo cabal, a
negativa de autoria ou a ausência de materialidade. Nessas duas hipóteses, sempre se admitiu a interferência da instância penal na instância civil ou administrativa. Agora, o novo PL diz que qualquer absolvição no plano penal vai interferir na improbidade administrativa. Isso pode gerar situações absurdas e ilógicas, como, por exemplo, a atipicidade. Um determinado fato pode não ser crime, então ele vai ser atípico, mas ele é uma improbidade, porque tem previsão na lei. E nessa situação, mesmo havendo a tipicidade na improbidade administrativa, a lei manda trancar a ação, porque houve uma absolvição por atipicidade no plano penal. No plano da recuperação do dinheiro público desviado, o STJ tem um entendimento de que a indisponibilidade de bens é uma tutela de evidência, ou seja, a urgência da recuperação do dinheiro público é presumida. A partir desse novo projeto, há expressamente uma tutela de urgência. Isso significa que o Estado ele tem que provar, com provas concretas, a possibilidade de desvio, de dilapidação, para recuperar esse dinheiro. É preciso dizer que atualmente, mesmo sendo uma tutela de evidência, a taxa de sucesso da recuperação dos valores desviados é muito baixa. Com a aprovação desse projeto, essa taxa vai ficar quase inexistente. E a prescrição, sempre um instituto que se mexe para aumentar a improbidade, não foi diferente. A prescrição atual é de 5 anos. O novo projeto trouxe uma prescrição de 8. Aparentemente houve um aumento da prescrição, mas é só na aparência. Isso porque o início da contagem do prazo, ele faz toda a diferença. Na atual lei de improbidade administrativa, o início da contagem do prazo se dá quando acaba o mandato político, então o mandato de 4 anos, quando começa a contar os 5 anos, dá 9. Quando a investidura é permanente, o início do prazo da prescrição começa a ocorrer quando o fato se tornou conhecido. Então, se esse fato ele era desconhecido por 5 anos, no momento que ele se torna conhecido, aí você conta mais 5 anos, 10 anos. No atual projeto, esse prazo é de 8 anos, contado da data do fato. Houve diminuição? Houve. Mas o maior problema não é só esse. O maior problema foi a criação de algo que não existia na improbidade administrativa, que é a prescrição intercorrente. É a prescrição que acontece dentro do processo, quando a pessoa já está sendo processada. E a lei, ela foi, além de colocar essa modalidade anacrônica de prescrição, ela reduziu pela metade. A prescrição abstrata, ela é de 8 anos, e a prescrição intercorrente diminui pela metade, de 4 anos. Então, o processo, a cada fase dos marcos interruptivos, ele precisa fazer em 4 anos, sob pena de prescrição, e prescrição é sinônimo de impunidade. Eu não tenho dúvida. Se você também está insatisfeito com esse projeto, leve esse vídeo adiante. Compartilhe, discuta, debata. A democracia e a liberdade de expressão servem para isso.